Hoje nós vamos falar um pouco sobre a rinoplastia fechada de preservação e nariz negroide. É, eu acho importante falar sobre isso porque tem alguns pacientes que têm me mandado mensagem ou mesmo no consultório me perguntando a respeito disso. Eles querem saber se o nariz negroide ele pode ser usada a rinoplastia fechada de preservação. Então a gente vai ver que esse tipo de nariz ele tem uma indicação muito precisa para a rinoplastia fechada de preservação. Então, nós vamos ver isso agora. Bom, aqui é um esquema que a gente já sabe. A gente tem no nariz, isso que explica bem, que seria a parte óssea do nariz, que no paciente mestiço ou de cartilagem negroide, ele vai ter um nariz mais baixo, mais largo. A cartilagem, essa é uma cartilagem que é uma continuação do septo, que são as cartilagens laterais superiores, e as cartilagens laterais inferiores, que são as cartilagens que fazem com que a ponta seja mais caída, seja mais larga, então faz com que esse nariz ele tenha um suporte pequeno aqui e uma cartilagem mais abaulada nesse ponto. Então faz com que o nariz caia, com que o nariz seja achatado e com que o nariz seja largo. Então, o que mantém? Qual que é a grande vantagem dessa técnica? É a manutenção desse complexo ligamentar que está aqui em verde, que é o ligamento de Pitangui. Esse complexo ligamentar, ele mantém as cartilagens entre si, eles mantêm a pele colada nas cartilagens. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem nessa técnica, é manter esse ligamento em posição. E a gente não vai desprezar essa estrutura que tem uma importância grande, principalmente depois que você começa a operar esses casos, você começa a ver o tanto que esses ligamentos eles são importantes nesse suporte do nariz. Bom, a rinoplastia de preservação, ou a rinoplastia fechada de preservação, ela tem três bases. Uma, ela tem que ser fechada, ela não pode ter incisão na columela. 2, ela tem que preservar ligamentos, e aqui a gente preserva 95% dos ligamentos. 3, você tem que tentar preservar o máximo possível o dorso do nariz. Então, não abrir o dorso para ter que colocar muito enxerto, remontar esse dorso. Então, são os 3 pilares da rinoplastia de preservação. E nos pacientes negroides, nos pacientes de pele espessa, cartilagem fraca, esses pacientes são os que mais eu consigo fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes eu não preciso abrir o dorso, eu vou conseguir simplesmente remodelar, fazer as fraturas, os recortes ósseos e conseguir fazer esse remodelamento desse osso. E a gente consegue fazer, obviamente, com a rinoplastia fechada e preservar em torno de 95% desse ligamento. Bom, então vamos ver alguns casos aqui. Esse é um caso em que se misturam, quer dizer, o paciente ele tem uma giba óssea, ele tem o nariz caído, mas as cartilagens são até boas. Esse paciente é um paciente que tem pele espessa. Ao final da cirurgia, a gente colocou os enxertos de suporte, enxerto em ponta, mas a rotação ficou muito boa desse paciente. Ele conseguiu uma rotação, ele conseguiu um suporte bom e ele não teve um inchaço grande, certo? Isso já no final da cirurgia. Isso vai se manter ao longo da cirurgia, ao longo do pós-operatório imediato desse paciente. Então, a gente vê que a grande maioria desses pacientes, eles têm um pouco inchaço, eles têm um inchaço que ele é moderado e que é um inchaço que se reabsorve muito rápido. Isso é a grande vantagem. Um outro caso, que é um caso diferente daquele, que já é um nariz que ele tem uma estrutura grande, ele é um nariz grande, ele é um nariz que tem cartilagem boa, que tem cartilagem forte, mas ele é um nariz de pele espessa. Então é um nariz que assusta o cirurgião. Por quê? Porque quando você vai fazer com uma rinoplastia aberta nesses casos, com certeza você vai ter um inchaço grande. Isso eu sei porque eu não operei só rinoplastia fechada na minha vida. Eu já fiz muita rinoplastia aberta, na verdade eu operei muito mais aberta do que fechada até hoje. Só que o que me levava a mudar? O que me levou a mudar? Primeiro, se você me falasse a primeira coisa, inchaço.
Quer dizer, o paciente ele se sente desconfortável com o inchaço no pós-operatório. E isso a gente tem muito menos nesse tipo de paciente, nesse tipo de técnica. Então, ela é muito versátil em relação a isso. Então, a gente consegue, mesmo em pacientes com nariz de redução, você reduzir o tamanho do nariz e você manter essa pele adaptada às estruturas e fazer com que ele se inche muito pouco e venha muito rápido para o normal. Isso é a vantagem dessa técnica. E aqui, o mais importante é que a gente não fez nenhuma ressecção, nenhum debulking do nariz. Quer dizer, você não tirou pele, você não tirou músculo por baixo. Porque uma das técnicas que existe é você tentar tirar tecido por baixo da pele para que essa pele fique mais fina. Na verdade, é um erro, porque essa pele ela vai ter um inchaço, na verdade, mais tecidual, um inchaço mais na derme, o que vai fazer com que o nariz não fique tão bonito, que na verdade, eu sou contra esse tipo de técnica. Essa técnica você preserva as estruturas. É como se a gente mudasse o arcabouço, mas a pele, os ligamentos, eles não vão saber que isso está acontecendo. É o mais natural possível que a gente quer. Aqui uma outra paciente, nariz parecido, pele muito grossa, uma cartilagem com suporte até muito bom, e essa paciente com 1 mês. Então, é um nariz que ele tem características de negroide, tem características não são. Então, se misturam, as coisas se misturam. E nesse caso, você vê que com 1 mês de cirurgia, a gente já tem um dorso regular, uma transição dorso-ponta muito adequada, uma paciente que já está satisfeita. Então, é uma paciente que, do ponto de vista social, ela está tranquila. Isso é o importante. Isso é o que eu mais me sinto realizado, porque a gente tem menos tensão para gerir. Obviamente, quando você faz uma técnica aberta, você sabe o que você fez e você sabe aonde ele vai chegar. Só que isso tem que ser muito administrado para poder gerir essa questão de tensão do paciente, porque ele tem que aguardar um período maior. Aqui a gente já não tem essa necessidade tão grande. Um outro paciente, que é um outro tipo de nariz, que é um paciente de pele muito espessa, mas um nariz muito pequeno. Quer dizer, um nariz pequeno, cartilagem muito fina, muito delicada. Mas a gente consegue, mesmo nesses casos, a gente consegue projetar muito o nariz. Na verdade, é engenharia. Muito delicado, muito suporte. Cartilagem boa, com bom suporte, menos estruturação. Na verdade, você vai balancear o quanto você vai precisar de estrutura nesse nariz. Você só não pode fazer um nariz de pele espessa e delicado com cartilagens muito pequenas, muito delicadas. Isso, com certeza, esse nariz vai cair, ele vai perder projeção. Uma outra paciente, essa paciente, ela estava aqui com 3 meses de cirurgia. É uma paciente que eu não mexi no dorso, esse dorso não foi raspado, na verdade esse dorso foi aumentado, então aqui a gente vê que o dorso não teve nenhuma manobra para diminuir o dorso, na verdade esse dorso aumentou, e mesmo assim a gente conseguiu que essa ponta passasse esse dorso. Por que que a gente consegue isso? A gente consegue isso porque o ligamento está aqui, ele está fazendo com que essa estrutura toda se cole na estrutura óssea, na estrutura cartilaginosa e retire esse inchaço o mais rápido possível. Além do que, ele segura esse nariz na posição junto com as estruturas que estão aqui fazendo suporte. Então, a gente consegue isso de uma forma numa porcentagem alta dos pacientes, a gente consegue ter esse resultado. Isso que é interessante nessa técnica, isso que é bonito nessa técnica. Outra paciente que exemplifica muito bem isso é uma paciente no pré-operatório, não é um nariz em que a gente fale, esse é um nariz francamente negroide, mas ele tem ele tem características de nariz negroide. Mas o que a gente vê? Uma raiz baixa, o dorso, a ponta com cartilagens relativamente boas, mas um nariz mais largo. Aqui no pós-operatório, esse paciente recebeu um enxerto só de suporte no meio das cartilagens, mas não recebeu nenhum enxerto na ponta do nariz. E esse dorso
nessa porção, ela não foi tocada, esse dorso. Então, o que a gente tem? Esse dorso, essa ponta, o dorso continuou na mesma posição, mas a gente conseguiu ganhar isso tudo aqui só na estruturação e na manutenção dos ligamentos. Por quê? Porque o ligamento está trazendo tudo para a posição. Aqui, essa mesma paciente com 3 meses, então a gente vê que esse nariz, ele se assemelha muito ao nariz de 7 dias dessa menina. Então a gente tem um nariz que ele se manteve, um dorso, uma ponta que aumentou muito, só com a estruturação do meio das cartilagens, mas sem enxertos em cima. É um paciente que está, do ponto de vista social, muito tranquilo. Uma outra paciente, que é uma paciente clara, de olhos claros, mas de pele muito espessa e cartilagem muito delicada. Eu duvidei que esse nariz, no dia que eu fiz a cirurgia, eu acreditei que ele talvez nem fosse refinar tanto. Mas aqui a gente tem um nariz de 20 dias. Então, como a gente seguiu a ideologia ou o que manda a rinoplastia de preservação, a gente conseguiu manter esse nariz, conseguiu suporte e conseguiu um edema discreto com uma redução muito rápida. Aqui a mesma coisa, esse dorso praticamente não foi mexido, talvez diminuiu um pouco nessa região, mas essa ponta subiu, está bem adequada, uma paciente muito satisfeita já com 21 dias. Então isso, obviamente, é uma porcentagem alta dos pacientes, não quer dizer que absolutamente todos os pacientes vão ocorrer isso, porque existe uma resposta individual de cada paciente, mas isso é o muito comum. Isso é muito comum no consultório, os pacientes estão muito satisfeitos com esse tipo de resultado, com esse tipo de técnica. Ela é uma técnica estruturada, então o paciente tem estrutura, ele tem suporte, tudo que é feito na cirurgia aberta se consegue fazer na cirurgia fechada, bastando treino e conhecimento para se fazer isso. Então, como conclusão, a indicação da rinoplastia fechada de preservação, ela ocorre em pacientes de pele espessa, em rinoplastia de pele espessa e redução, em rinoplastia de pele espessa e narizes com suporte muito delicado. Esses pacientes têm indicação para rinoplastia fechada de preservação. Essa montagem mantém a estrutura e mantém o formato ao longo do tempo. Por quê? Porque se você faz uma estruturação boa, se você mexeu pouco na estrutura do nariz, se você manteve os ligamentos, se você manteve toda a estrutura, todo o suporte do nariz, não tem por que esse nariz mudar muito ao longo do tempo. Esse é o nariz que eu tenho pacientes com 2 anos de cirurgia que continuam estáveis, continuam absolutamente da mesma forma, bastante que você faça a cirurgia bem feita. Isso é que é o importante, você fazer os suportes, fazer a estruturação onde deve ser feita com o suficiente de cartilagem para ser feita. Normalmente a gente precisa muito menos de cartilagem do que um nariz aberto. Por quê? Porque a gente usa os ligamentos para se evitar um desmanche desse nariz e para ter que se reestruturar novamente esse nariz. Então, a grande maioria dos pacientes que tem um pouco mais de estrutura, eu consigo fazer somente com as cartilagens do próprio septo. Alguns pacientes eu preciso de cartilagem de orelha, mas esses são pacientes que vão falar em torno de 10 a 15% somente dos pacientes que eu preciso desse tipo de montagem. Não, em pacientes primários, nunca foi necessário uma cartilagem de costela, por exemplo, que são cartilagens de uma estrutura muito forte. Na verdade, isso, a princípio, a gente não tem uma necessidade tão grande por isso, que a gente já acabou de falar. Obviamente, esses narizes são feitos já com um ganho maior, porque ele, ao longo dos 2 ou 3 primeiros meses, ele vai ter uma adaptação desse nariz na face. Além de 3 meses, normalmente esse nariz muda muito pouco ao longo do tempo. Então, é uma técnica que ela tem resultados a longo prazo. Ela não é uma técnica já feita para se refazer. Ela é uma técnica estruturada, como as abertas também são estruturadas, bastante que você estruture da maneira correta. Bom, eu acho que isso é o que a gente tem.
para falar e se estou aberto a alguma dúvida. Muito obrigado por ter me escutado até o final dessa pequena explicação e muito obrigado, a gente se vê.